E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Harrods H. Mamba de Stephanie Amber Lucas, tá? Dá uma borrifadinha dele aqui. Simbora. Esse perfume é maravilhoso, tá? Já dando spoiler para vocês. Bom, como o próprio nome já diz, Harrods H. Mamba é um perfume exclusivo da Harrods, né, que é a maior loja de departamento do planeta, que fica lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, em Londres, né? Várias e várias e várias fragrâncias, né? Várias casas de fragrância, tanto, principalmente as casas de nicho, trazem perfumes exclusivos para a Harrods, tá? E esse é um dos casos. Eu já trouxe, inclusive, aqui alguns exclusivos Harrods. O Lufu, se eu não me engano, era exclusivo ou é exclusivo Harrods. Já trouxe um Roja também exclusivo Harrods. E agora eu estou trazendo o Mamba da Stephanie Amber Lucas, tá? Ele faz parte da linha Snake, né, da linha das cobras de Stephanie Amber Lucas, que em linhas gerais, né, em linhas gerais eu acho que a linha das cobras não vale a pena. Porém, esse é um dos casos, um dos poucos casos dentro da linha das cobras que eu acho que vale e vale muito, tá? E eu vou explicar exatamente por quê e quais são as características desse perfume agora, tá? Ele foi lançado em 2017, é assinado pelo Stephanie Amber Lucas, né? Ele é um perfume compartilhável. No topo a gente vai ter os mantos, tá? Os mantos, ele é uma flor que na grandíssima maioria dos casos, e assim como aqui, o osmanthus na minha pele, no meu olfato, ele vai trazer uma característica um pouco parecida com uva, tá? Ele tem um lado meio frutado no osmanthus que me lembra bastante um frutado de uva. É um frutado um pouco sintético, né? Não é como se você estivesse de fato cheirando uva ou um suco de uva. Não chega a ser tão sintético, por exemplo, como o aspecto que também lembra bastante uva da flor de laranjeira. Ali realmente já é um aspecto que particularmente me incomoda bastante, mas lembra um pouquinho aquele lado, né? Aquela característica de uva mais sintética, né? No coração a gente vai ter raiz de orris ou íris, né? A raiz de íris e o âmbar, tá? Âmbar que vai trazer de novo aquela característica levemente adocicada, um pouco seca, né? Como se fosse uma baunilha seca, que eu já expliquei para vocês em várias resenhas de perfumes com âmbar aqui. O Orris ele vai dar um leve lado atalcado aqui, mas chega longe de ser um perfume que fala sobre íris, tá? Chega longe de ser um perfume que fale sobre raiz de Orris. Realmente ele tá aqui só para dar uma arredondada em algumas coisas, para não deixar o perfume muito sharp, embora ele seja um perfume bem sharp, bem difícil, né? Um perfume bem desafiador, bem agressivo, né? E aí no, na base a gente vai ter algumas características que são bem importantes para esse perfume. Três notas que são o Styrax, o Oud e o couro, tá? Eu sinto o couro aqui, e é um couro esfumaçado, tá? Um couro esfumaçado principalmente por conta do Styrax, né? Que eu diria, inclusive, que é a nota principal dessa fragrância. Para quem não sabe, o Styrax ele é uma resina, né? E ele é uma resina absurdamente esfumaçada, uma resina muito utilizada em perfumaria árabe, né? Em perfumaria árabe. E aí quando eu falo perfumaria árabe, eu não estou falando dos contratipos árabes de Latafa, dessas casas aí que a gente está acostumado a ver no mercado, que inundaram o mercado de perfumaria nos últimos anos. Eu estou falando da perfumaria raiz de nicho árabe, tá? O Styrax é muito usado nesse tipo de perfumaria, é utilizado em algumas outras casas. Uma perfumista que é muito fã e utiliza muito o Styrax é a Marie Salamani, né, ela faz alguns perfumes, a grande maioria dos perfumes da Atelier des Ors, que é uma casa maravilhosa, inclusive. Um dia pretendo trazer alguns perfumes de Atelier des Ors aqui. Ela fez o By the Fireplace, da Maison Martin Margiela, que também é um perfume que é lotado de Styrax, né? Realmente o Styrax
É uma nota que eu diria que é a assinatura de Marie Salamani, basicamente. Aqui a gente não está tratando de um perfume de Marie Salamani, mas temos um perfume com uma carga gigantesca de Styrax, tá, povo? Como eu falei, é uma resina extremamente esfumaçada e é uma fumaça quase que salgada. Eu sinto como se fosse uma fumaça com um tempero salgado aqui no meio, né? O Styrax ele traz bastante disso, né? Talvez, inclusive, dentro das resinas, o Styrax seja a resina mais esfumaçada e mais intensa, mais desafiadora até, eu diria, mais agressiva dentre as resinas, né? É uma resina muito agressiva. Eu sinto aqui, povo, não sei de onde está vindo, e aí quem souber, quem for o especialista em matérias-primas, Gabriel Pedra está convocado aqui de novo, né? Eu vou convocar o Gabriel Pedra praticamente em todas as minhas resenhas agora para me ajudar, onde eu não souber explicar para vocês. Mas eu sinto aqui, povo, algo um pouquinho limpo, tá? O que é muito impressionante, porque é uma coisa que eu não senti na grandíssima maioria dos meus testes, mas vez ou outra eu sinto uma característica um pouco limpa aqui por baixo de toda essa fumaça, de todas essas características mais intensas, tá? Que eu não sei exatamente de onde que tá vindo. Não chega a ser um assabonetado, né? Não chega a ser aquela coisa de um aldeído, né? Aquela coisa esterilizada, mas eu sinto algo um pouco mais limpo, um pouco mais fresco aqui por baixo de tudo isso, né? Bem fraco, bem leve, tá? Mas tem alguma coisa aqui que traz um aspecto um pouquinho limpo aqui no meio de toda essa sujeira, de toda essa coisa agressiva que traz, mas é algo que eu acho que a grande maioria das pessoas não vai nem sentir, tá? É uma coisa que você tem que parar muito tempo e às vezes aparece, às vezes não, uma coisa bem sutil, né? E tem o Oud. O Oud aqui ele vai trazer as características de madeira, né, aquela madeira mais seca, vai trazer também um leve aspecto medicinal, tá? Eu não vejo ele como um wood animálico, não vejo ele como um wood fecal, né? Não pego muito essa vibe. Mas ele é um wood medicinal, um wood amadeirado também, né? Tem bastante essa característica amadeirada seca, que vai lembrar um pouco aí em algumas características, justamente por conta do Styrax principalmente também, mas traz um pouco dessa característica amadeirada do wood, complementando esse aspecto de uma fogueira, né? Um aspecto de se sentar na beira da fogueira, coisa da brasa, da madeira queimando, né? E soltando aquela fumaça amadeirada. Eu sinto bastante disso aqui, tá? E é basicamente isso que o perfume apresenta, tá, povo? Pode até ser que ele apresente mais, e aí é uma questão mais do olfato da pessoa estar evoluindo, né? Eu tô basicamente dizendo aquilo que eu sinto, aquilo que o meu olfato consegue perceber, tá? Se você chegou a ter esse perfume, né? Se você chegou aí a sentir esse perfume na sua pele e ele apresentou alguma outra característica, ou você sabe aí de alguma outra matéria-prima que é utilizada e quer falar a respeito dele, sinta-se à vontade, os comentários estão aí embaixo para isso, pra gente trocar ideia. Mas é basicamente isso que eu sinto na fragrância, tá? Falando em relação a desempenho e em relação a ocasiões de uso, tá? Muito importante falar disso nesse perfume, porque é um perfume extremamente desafiador para ser utilizado, tá? Perfume que eu pude utilizar pouquíssimas vezes, porque realmente no Brasil não dá, tá? Você tem que ser do sul do Brasil, no inverno, num dia muito frio, para utilizar esse perfume com facilidade, né? Eu utilizei meio a contragosto ali, né? Meio tipo, puta, eu sei que não tá na ocasião perfeita, mas eu preciso testar, eu preciso usar para poder fazer resenha. E aí acabei usando. Não que seja um perfume ruim, mas é um perfume muito intenso, tá? Perfume que projeta facilmente alto, mais de 3 horas, 4 horas de projeção. Fixação a perder de vista, não dá para dar fim nesse perfume. Acima de 12, 13, 14 horas, tá? Cara, é um perfume muito bom, ele é muito... embora ele seja muito agressivo, ele é um perfume bem trabalhado. Você percebe que é um perfume, de certa forma, equilibrado em alguns quesitos, né? É muito difícil você equilibrar uma besta dessa que projeta 4 horas alto,
mas ele é um perfume bem trabalhado, ele é um perfume equilibrado, ele é um perfume que tem camadas, embora não seja o perfume mais complexo do planeta, né? São poucas notas apresentando aqui, mas ele é um perfume que tem um equilíbrio, ele tem um storytelling, né? Ele não é um perfume confuso no sentido de ser uma mistureba de coisa que você não sabe de onde está vindo cada cheiro, né? Cada uma das matérias-primas tem o seu momento e ele vai, se você tiver, obviamente, conhecimento, se você tiver já um tempinho, uma estradinha já no universo da perfumaria, você vai conseguir separar essas matérias-primas, você vai conseguir saber de onde está vindo cada coisa. Pelo menos das matérias-primas principais, né? Talvez tenha uma coisa ou outra, como eu falei, que está escondida aqui, que só num cromatógrafo, ou no caso, se você for um cromatógrafo humano, alguém que tem muito conhecimento a respeito de matérias-primas, você vai conseguir captar, beleza? Em relação a ocasiões de uso, povo, ele é um perfume que eu vejo como um perfume muito refinado, muito formal, tá? Não é um perfume baladeiro, embora seja um monstro em relação a desempenho. Eu não vejo esse perfume como um perfume baladeiro. Perfumes baladeiros têm como característica serem muito sexy, serem mais adocicados na grande maioria dos casos, ou boozy, e terem uma característica que é agradabilidade em massa, coisa que esse perfume não tem, tá? Se você for sair com esse perfume para uma balada, saiba que, cara, a não ser... eu acho até que é um teste interessante, porque se você achar uma pessoa que gosta desse perfume assim como você, né? Porque obviamente eu acho que você tem que colocar você no primeiro lugar de gostar da fragrância. Se você não gostou, não use. Mas se você utilizar essa fragrância numa balada e alguém gostar, casa com essa pessoa, porque, sabe, vai ser 1 em 1 milhão, porque é muito difícil. Realmente é um perfume bem desafiador, que eu acho que a grandíssima maioria das pessoas, principalmente quem não tá no universo de perfumaria, quem não é um maluco assim como eu e assim como quem me assiste, que é realmente entusiasta, que realmente quer estudar perfumaria e quer realmente conhecer coisas muito malucas, grandíssima maioria das pessoas não vai curtir esse perfume, tá, povo? Sendo bem sincero com vocês. Ele é delicioso, ele é extremamente bem trabalhado, mas ele é muito difícil. Ele tem características muito específicas e é um perfume muito intenso, tá? Ele não parece com absolutamente nada que tem no mercado, o que é outra coisa que vai dificultar bastante, né? Eu sinto que talvez seja uma característica que eu esqueci de falar, que talvez seja a mistura do Styrax com o Oud e lá com o Osmanthus da saída, tá, povo? Ou talvez até só do Osmanthus, tá? Mas que também traz um pouco da característica, que se mistura um pouco com essa característica esfumaçada, mas é algo que me lembra uma azeitona, tá? Existem alguns perfumes com azeitona, né? Existe aí, por exemplo, o True Wood, da linha de Carolina Herrera, que tem nota de azeitona, né? Da linha exclusiva de Carolina Herrera. Aqui lembra um pouquinho, não tanto assim, né? Não é aquela azeitona tão na cara quanto lá, porque lá tem de fato a nota de azeitona. Aqui realmente é um aspecto que lembra algo como se fosse uma azeitona, tá? E é basicamente isso que entrega em relação a cheiro, tá? Realmente, acho que não tem mais nada a ser comentado, pelo menos nesse quesito, tá, povo? Como eu falei, em relação à agradabilidade, não é um perfume que você vai utilizar pensando nisso, tá? Não é um perfume que você vai utilizar pensando em agradar o próximo. É o tipo de perfume egoísta, cara. É um perfume que você vai usar pra você, se você gostar dele, beleza? E é até difícil recomendar, do que eu tava falando, é difícil você falar de ocasião para utilizar esse perfume, justamente porque em ocasiões, na grande maioria das vezes, você tá com outras pessoas ao seu redor. E esse não é um perfume para ser utilizado nesse quesito. Então, de verdade, cara, ele é um perfume bem artístico, ele é um perfume que realmente eu só usaria pra estar no meu quarto aqui gravando resenha pra vocês e sentindo a fragrância, sinceramente, tá? É uma fragrância que você vai usar e parar pra sentir, parar pra apreciar essa obra-prima que fizeram aqui. Essa obra-prima do Stefan Hammer Lucas, né? Porque de resto é muito difícil de usar, principalmente num país tropical, num país quente como o Brasil, que na grandíssima maioria das cidades, na maior parte do ano, tá fazendo acima dos 30, 35 graus, né? Chegando até 40 muitas vezes. Então é realmente um tanto quanto complicado utilizar esse tipo de perfume no Brasil. Mas é isso, povo. Acho que eu não tenho mais nada para falar a respeito do H, né, do Mamba. O perfume é
excelente, mas extremamente desafiador e extremamente difícil. Vale muito a pena conhecer, embora, como eu falei, muito difícil de você utilizar, mas eu acho que é praticamente obrigatório, principalmente para quem está querendo estudar matérias-primas, para quem está realmente querendo estudar perfumaria e quer algo artístico, algo diferente e algo impactante, tá? Algo que vai te dar um susto, vai te dar uma rasteira bonita se você não tiver acostumado com coisas exóticas, né? Realmente é um perfume bem diferenciado. E é isso, povo. Valeu, falou e até a próxima resenha.